São 7h21. Nós já estamos recebendo aqui no estúdio da Costa Oeste a Débora Lázari, sempre contribuiu com a gente aqui com o nosso jornalismo na Costa Oeste. Hoje ela está de volta para trazer algumas informações. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada a todos. Bom dia aos ouvintes. Muito bom ser recebida aqui, como sempre. Já tomou o nosso café? Está em casa. Isso mesmo, já estou acostumando. Essa é a terceira vez que você vem, né? Ou é a segunda? Eu acho que é a terceira. Terceira vez, né? Então, Débora, como eu estava te falando agora há pouco aqui nos bastidores, a gente sempre tem pessoas que estão chegando pela primeira vez, embora a gente já tenha falado disso, outras situações, mas é importante a gente sempre reforçar os cuidados e a vigilância aqui do município, ela está atuando fortemente nessa captação, né, dos escorpiões, né? E então eu já te começo a te fazer uma pergunta que é bem comum, né? Como se prevenir contra as picadas de escorpião amarelo, especialmente nos meses de agosto e setembro? Então são aquelas prevenções que a gente já comenta, né? Evitar que esse escorpião adentre a sua residência ou permaneça na sua residência. Então, assim, fechar os ralos do banheiro, ralos de pia, porque em muitos casos eles acabam adentrando a residência por ali. Fechar a soleira da porta, para que eles não adentrem por baixo da porta. Não manter entulhos na residência, aquelas lenhas que você não utiliza com muita frequência, organizar isso, tijolos, outros, que eles possam estar se escondendo. E até mesmo folhas, que os grilos, as baratas acabam se escondendo ali, ele vai procurar alimento. Então, esses locais propiciam que ele se mantenha na sua residência. Entendi. Tem casos, né? Eu já ouvi pessoas relatarem, às vezes, de estar pegando roupa do varal, ou então tem gente que, por hábito, às vezes joga a roupa suja no canto do quarto, né? E pode ser surpreendido com a presença do escorpião ali, né? Isso mesmo. A gente tem vários relatos. Inclusive, nós tivemos um acidente o ano passado com uma moça que ela foi lavar a louça e o escorpião estava na esponjinha e acabou picando a mão dela. Ou até na residência, quando você for fazer a limpeza, eu aconselho sempre calçado fechado e luva. Porque às vezes você vai passar o pano, vai passar embaixo de um móvel, ele vem junto com o pano, você vai torcer e é ali que acontece o acidente. Sim. E quais são os principais sintomas de uma picada de escorpião e o que fazer em caso de acidente? Então, assim, ele causa muita dor, é uma irritação muito grande, vai causar edema, aquele vermelhão, aquele inchaço. A gente fala, lava a região com água e sabão, e dá para colocar uma compressa de água quente, mas, por favor, já se direcione a uma ajuda médica. Sim. A gente tem no pronto atendimento o soro já, que foi uma conquista que conseguimos no ano passado com a secretária de saúde. Então, a gente já está tendo todas as medidas. Por que a gente fala? Vai por questão médica. Não está doendo tanto. Porque ele causa arritmia, ele tem um descompensamento do coração e insuficiência renal. Então, a gente tem que ficar observando esse paciente. Entendi. Como é que é feito o tratamento para as vítimas de picada de escorpião e onde procurar o atendimento? Por exemplo, essas unidades que a gente tem pela área rural também, elas estão prontas para receber esse paciente? Sim. Porque assim, o soro é a última opção. Certo. A gente vai fazer medicação para dor, a gente vai colocar soro, o médico vai acompanhar esse paciente. Então, se for necessário, se for um caso muito agudo, assim, ele vai estar medicando o soro e o soro já está no município. Então, fica fácil desse deslocamento, né? A gente não teria que buscar, que nem estava acontecendo anteriormente. Então, ficou bem mais fácil. É muito raro usar o soro. Entendi. Então... Débora, seguindo aqui com a nossa entrevista, dizendo para o nosso ouvinte, seja bem-vindo, você que está chegando agora, eu estou entrevistando a nossa veterinária aqui do município. Quais são as medidas que a Secretaria de Saúde está tomando para controlar a população de escorpiões e evitar novos casos? Então, a gente faz, assim, a gente pede sempre para a população estar ligando pra gente quando acontece de encontrar um escorpião. Se puder até guardar o escorpião pra gente, porque a gente envia para análise de laboratório, né, esse escorpião. E então a gente faz uma visita a domicílio. A gente passa orientação, a gente pontua os locais assim, olha, essa soleira dessa porta aqui pode ser um local de entrada para o escorpião. Esse ralo aqui quebrado. Esse entulho. A gente pontua tudo. A gente consegue fazer isso. Aí, quando a gente observa que está tendo uma demanda muito grande naquela quadra, muita reclamação, a gente organiza as buscas ativas noturnas. E como é que a população pode colaborar com a vigilância epidemiológica na coleta de dados e informações sobre os escorpiões encontrados nas residências? E aqui eu vou agregar também uma outra curiosidade. Qual é a forma
ideal, por exemplo, no caso de ver o escorpião realizar essa coleta? Então, a gente pede, encontrou o escorpião, liga pra gente, a gente vai fazer anotar esse endereço, a gente posteriormente vai estar fazendo essa visita. Assim, a gente, como você achar melhor, você pode estar matando ele de alguma forma, até com chinelo, a gente fala. A gente só pede pra estar guardando esse escorpião pra gente, pode colocar um pouquinho de álcool, porque ele acaba se deteriorando, pra gente mandar pro laboratório. Ou até mesmo assim, tem gente que passa veneno. O veneno não é tão eficaz porque ele consegue travar a respiração. É ignorância passar o veneno. Só se for direto. Mata só se for direto em contato com ele. Agora, se não for, não mata. Entendi. Para você que se liga e sintoniza 106,5, o nosso assunto hoje é sobre escorpiões na nossa entrevista. Quais são os locais mais propícios para a presença dos escorpiões e como mantê-los limpos e vedados? Então, aqui no centro da cidade nós temos várias ocorrências com reclamação de encontro de escorpiões dentro do banheiro. Eles acabam adentrando a casa pelos ralos. A gente sabe que tem um número bem alto na rede de esgoto e nas galerias de água do município. Por isso que a gente pede muita atenção para o pessoal fechem os seus ralos no período noturno, que é quando ele começa a se movimentar para procurar alimento. E que a sua residência, dê aquela olhada na questão de se você tem pátio na sua casa. Eu tenho um acúmulo de folhas, eu tenho um acúmulo de telhas, eu tenho algumas coisas que eu não mexo há muito tempo. Eles adoram parar longos períodos nesses locais. Sim. E principalmente no inverno, eles ficam o inverno todo parados e agora que é o período que está esquentando, eles acabam saindo. E com filhotes, né? Que agora a gente vai começar a ver bastante filhote. Quais são as orientações para quem tem crianças ou animais domésticos em casa e como protegê-los dos escorpiões? Manter os brinquedos em um local fechado, que o escorpião não possa adentrar. Faça aquela visualização, mexa nos brinquedos antes da sua criança brincar. São recomendações que a gente passa até na creche. Para quê? Para que evite, porque eles se escondem em pequenos buracos, eles se escondem dentro desses brinquedos. Inclusive, lembrando, calçados também é interessante você visualizar o interior, bater ele para não colocar o pé dentro. Tenha um local assim, liso, que a criança você consiga ver bem, um local onde ela está brincando. A gente sabe que os pátios têm muita pedrinha, eles acabam se enterrando. Mas caso aconteça um acidente, procure assistência médica imediatamente. Débora Lázari, conversando comigo hoje aqui no nosso Costa Oeste News, mais uma vez muito obrigado e queria só tirar uma curiosidade. A equipe de vocês é bem atuante, né? Quais são os colaboradores que estão contigo aí nessa luta árdua para a gente conter os escorpiões? Todos os meus agentes, na verdade, todos eles colaboram de alguma forma. O Marcos, principalmente, ele tá no meu braço direito ali do dia a dia do combate dos escorpiões. O Jonathan, a Elone, a gente conseguiu uma oferta muito grande esse ano de pinças e lanternas novas para a gente conseguir fazer essas buscas ativas. Então, eu me sinto muito abraçada aqui no município de São Miguel para a realização das minhas atividades. Apoio da secretaria não falta? Não falta. É muito bom isso. Vamos reforçar então o contato. De repente o nosso ouvinte já se deparou, acordou, já está com o escorpião já está com o escorpião agora nesse momento. Qual é o contato para fazer com a vigilância, Débora? É no 3565-8146. Apenas através desse número que encontra vocês ou tem rede social, alguma coisa assim? Não, no caso é só nesse número. Ou você pode falar, agentes de endemias estão atuantes, você pode conversar, olha, essa semana achei, ele às vezes está passando na sua residência, fala com ele. As ACS também, as unidades de saúde também recebem, eles acabam depois enviando essa notificação pra gente. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Desejo a você um excelente dia e êxito nessa batalha aí. Vamos vencer essa guerra e também contar com o apoio da população aqui de São Miguel do Iguaçu. Eu que agradeço o convite. Vamos agora falando a respeito do estado do Paraná. Ia trazer o destaque de saúde, mas eu acabo de fazer essa entrevista aqui com a Débora, falando a respeito desse tema que é muito importante aqui na nossa região. Você já ouviu falar a respeito do estudo que coloca 11 cooperativas agrícolas paranaenses entre as maiores do mundo? O Gustavo Vaz tem as informações pra gente. 11 cooperativas paranaenses do setor agroindustrial figuram entre as maiores do mundo. O dado é de uma análise
análise feita pelo Monitor Cooperativo Mundial, que elenca as maiores empresas associativistas em rankings de faturamento, número de cooperados ou pela movimentação financeira comparada à renda per capita dos associados. A Coamo de Campo Mourão ocupa a 7ª colocação entre as cooperativas agrícolas no faturamento per capita. A Cevale aparece na posição global número 41 nesse faturamento per capita e na 183 no total. Mesma lista em que a cooperativa Lar aparece na colocação 199. Ainda no ranking geral de faturamento per capita entre todos os segmentos, aparecem a Cocamar, a Copacol, a Agrária, a Integrada, a Castrolanda, a Frimeza, a Frisia e a Copavel, todas elas entre as 200 primeiras. Em 2022, as cooperativas paranaenses faturaram 186 bilhões de reais, quase um terço de todas essas organizações do Brasil no período. Do volume faturado no nosso estado, 85% vem da agroindústria. Segundo a OCEPAR, a Organização das Cooperativas do Paraná, a meta é chegar a 200 bilhões de reais de faturamento neste ano e dobrar esse volume nos próximos 5. De acordo com o presidente da organização, José Roberto Ricken, o relatório é mais uma demonstração de que o cooperativismo do Paraná atua com profissionalismo. Isso é uma demonstração de que o cooperativismo do Paraná é profissional, né, em todos os sentidos, bem administrado, é um sistema que o produtor necessita disso, ele tem muito interesse, ele prestigia, economicamente são cooperativas altamente viáveis, né? Muito bem organizadas, juridicamente e também com modelo de gestão muito moderno. Eu acho que nós não devemos nada a nenhum país em relação à organização das cooperativas do Paraná. Há 2 meses, o governador Carlos Massa, o Ratinho Júnior, anunciou a liberação de mais 750 milhões de reais em créditos para o setor através do sistema de controle de transferência e utilização de créditos acumulados, sendo 250 milhões para a construção de silos e 500 milhões para novas plantas industriais em regiões com baixo índice de desenvolvimento humano. Em março, o Estado já tinha liberado outros 250 milhões de reais em transferências de créditos acumulados do ICMS para a construção de usinas de biomassa e de energia solar. Para o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, os investimentos públicos direcionados ao cooperativismo paranaense se multiplicam pelo trabalho das associações. O setor cooperativista do Paraná é forte, pujante, presença interessante e importante em vários ramos da atividade da vida humana, como na produção agrícola, agroindustrial, no crédito, na saúde, na infraestrutura, nas energias, enfim, a congregação de pessoas fazendo a diferença. Nós temos um orgulho grande, bom, do nosso sistema cooperativo, que tem a virtude de promover os investimentos necessários para o desenvolvimento das famílias, o desenvolvimento rural. O Estudo Econômico Mundial sobre as Cooperativas é produzido pela Aliança Cooperativa Internacional com o apoio de outras organizações uma vez ao ano. No site monitor.co.op é possível consultar o relatório completo das cooperativas classificadas. Repetindo, monitor.co.op. Repórter Gustavo Vaz. Muito bem, para você ligado comigo aqui na Costa Oeste, vamos avançando e trazendo ainda destaques do Paraná. Produtores de leite podem se beneficiar com medidas anunciadas por ministro. A informação é do Vitor Luiz. O ministro da Agricultura e da Pecuária, Carlos Fávaro, anunciou nesta terça-feira, durante o AgroLeite em Castro, na região dos Campos Gerais, que o governo federal, por meio da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, vai comprar leite em pó das cooperativas a preço de varejo e implementar esse alimento nos programas sociais. Essa é uma das soluções imediatas do governo para compensar os produtores brasileiros, que têm sido prejudicados em função do aumento das importações. O secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, destaca os avanços. Na visão mais longa, nós estamos preparando o leite para ser também mais uma cadeia vitoriosa do Brasil no mercado internacional.
olhando assim mais ao largo, mais para trás, a gente evoluiu muito, fantasticamente naquilo que interessa, gordura e proteína, naquilo que não interessa, contagem bacteriana e células somáticas, produtividade, pagamento por qualidade e quantidade, são coisas que estão evoluindo e esse é um ambiente propício para reunir a cadeia, de A a Z, né? Ortigara esteve em Brasília em julho, juntamente com os outros 6 secretários da Agricultura dos estados do Sul e do Sudeste, levando esse pedido de solução também ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Somente nos primeiros 7 meses deste ano, o Brasil importou mais de 7,5 milhões de litros, especialmente da Argentina e do Uruguai. Para internalizar o leite, o país gastou mais de 31 milhões de dólares. O volume supera em quase 3 vezes o que o Brasil importa em período normal. A região dos Campos Gerais é uma das maiores bacias leiteiras do país. O município de Castro foi o campeão em 2022, com mais de 425 milhões de litros, o que resultou em valor bruto de produção preliminar de mais de R$1 bilhão. Carlos Fávaro disse que deve ser implementada a mudança na janela de plantio da soja no Paraná, com um término estendido até 31 de janeiro de 2024. Antes estava fixado para 19 de dezembro de 2023. Esse é um dos pedidos dos produtores do estado, principalmente da região Centro-Sul, que cultiva a soja no final de dezembro e começo de janeiro e produz semente. Esse é um assunto que já está sendo amplamente debatido no governo, né? Inclusive já com o presidente Lula, que pediu para que tomássemos todas as medidas para minimizar os impactos desta importação que está gerando aos nossos produtores. Nós estamos tomando medidas de emergência para a aquisição de leite em pó das cooperativas a preço de varejo, através da Conab, implementando os programas sociais. Claro que isso é uma medida emergencial, não é uma medida estruturante, mas que nós vamos na busca, então, das medidas estruturantes. Ortigara também acompanhou o ministro para conhecer as obras da Maltaria Campos Gerais, em Ponta Grossa. A previsão é começar a operar em novembro. 6 cooperativas, Agrária, Coop Agrícola, Capal, Bom Jesus, Frisia e Castrolanda, investem mais de R$1,5 bilhão para produzir 240 mil toneladas de malte por ano. O Brasil é o 3º maior produtor de cerveja do mundo, mas importa quase todo o malte necessário. A comitiva visitou ainda a unidade de beneficiamento de leite da Castrolanda e uma propriedade rural para conhecer o manejo robotizado de gado. São 490 animais expostos e a participação de 269 empresas em 35 hectares. A previsão é de movimentar R$150 milhões e receber 100 mil visitantes. Repórter Vitor Luiz. Muito obrigado, Vitor Luiz. Tem breve intervalo.